pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite a todos, que Jesus possa estar conosco, iluminando a cada um de nós, nossos lares, nossas famílias, e que possamos tirar bom proveito do encontro, dessa noite através das mídias sociais, e assim nós vamos começar a trocar algumas impressões. Nós havíamos definido como tema para a reflexão dessa noite o tema Deus em nossas vidas. E aí, depois que eu defini esse tema, eu achei bastante pretensioso, conversar sobre a presença de Deus em nossas vidas. Mas eu queria justificar o motivo da escolha desse tema em função das circunstâncias que nós temos vivido no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, que diz respeito a essa situação de saúde que acomete a humanidade, essa pandemia de Covid-19. Podia ter um nome mais chique, um nome mais bacana, um nome mais agradável, mas ficamos aí com uma sigla como o nome do novo mal que assola a humanidade. E eu achei que ia ficar muito estranho definir fazer uma palestra espírita pela Associação Espírita Luz Araguaia com o nome de pandemia. A ideia não é falar sobre pandemia. A ideia é refletir sobre o que Deus propõe a cada um de nós diante das circunstâncias que estamos vivendo. E aí, num primeiro momento, é muito fácil levantarmos as preocupações que vivenciamos. Todos nós nos sentimos inseguros, todos nós, de alguma forma, mais ou menos intensa, nos sentimos afetados pelo que vem acontecendo, pelos óbitos que vem ocorrendo no nosso país, na nossa cidade. Todos nós somos acometidos pelo medo de sermos vítimas ou de termos entes queridos vítimas da Covid-19. E parece que até nos aproximamos de uma situação contábil meio macabra, porque nós ligamos a televisão e ficamos assistindo ali uma contabilização de número de casos, de número de óbitos, que são fatos, não estamos negando, mas é macabro, é triste toda noite nós contabilizarmos irmãos que desencarnaram. De novo, voltando ao tema inicial. E aí, o que Deus quer de nós? O que Deus espera de cada um de nós com isso? Será que nós não estamos comprando o livro pela capa? Será que nós não estamos dando muita atenção aos fatos? Merecem atenção, mas talvez nós estejamos deixando de dar atenção às ações que nós podemos ou devemos tomar, ou as modificações que nós devemos nos impor frente à situação atual, frente
a pandemia de Covid-19. E é engraçado, né, porque a doutrina espírita, né, reencarnacionista, ela trabalha com a lei de causa e efeito. E aí, os males que nos afligem são consequência direta, conforme a doutrina espírita nos ensina, são consequência direta de nossas ações, né? Ou seja, por que será que nós estamos vivendo essa angústia? Por que será que nós nos deparamos com esse sofrimento? Eu até costumo brincar dizendo que a doutrina espírita não costuma dar muito ibope, porque outras denominações religiosas costumam dizer, né? Olha, Deus vai lhe abençoar, Jesus vai lhe conceder a vitória, né? Quando alguém passa por um problema, é isso que se ouve em outras denominações religiosas. Na doutrina espírita, se nós formos conversar com alguém e pedir uma orientação, né, falar assim, olha, eu estou sofrendo tal situação e eu não consigo entender o motivo, por que eu estou sofrendo isso? O bom espírita dirá assim, olha, muito provavelmente a culpa é sua. Né? Se você não provocou essa aflição na presente encarnação, que normalmente é nessa situação que nós nos sentimos mais injustiçados, né? Quando nós não localizamos na nossa história de vida nada que tenha provocado aquilo que nos atinge, que nos aflige, provavelmente isso está Allan Kardec descreve nas causas das aflições, as causas anteriores e nas causas atuais. As causas atuais se prendem à atual encarnação, à presente encarnação. E quando a gente não lembra da bobagem que fez para sofrer o que está sofrendo, automaticamente Allan Kardec nos remete a reencarnações anteriores. Então, por isso que a doutrina espírita não dá ibope. Quando nós vamos conversar com algum espírita sobre alguma aflição que está nos atingindo, de uma maneira sutil, às vezes carinhosa, né? A pessoa diz assim, olha, provavelmente a culpa é sua, né? Se não nessa encarnação, talvez em outra. E é assim. Então, nós vivemos essa situação atual enquanto coletividade humana no planeta Terra como consequência de nossas ações. Não como castigo, não como punição. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho agora mais diretamente do tema Deus em nossas vidas. Porque para falar sobre como Deus age em nossas vidas, nós precisamos primeiro delinear, assim, de uma maneira bem breve, como a doutrina espírita compreende a divindade. Então vamos lá. Pergunta 10 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se é dado ao homem, ao ser humano, conhecer a natureza íntima de Deus. A espiritualidade, o espírito de verdade, responde assim, não. Para isso falta-lhe o sentido, ou seja, a espiritualidade já diz que nós não temos capacidade, né, de compreender a verdadeira natureza de Deus. E aí Allan Kardec faz mais uma sequência de alguns questionamentos, e ele arrisca, olha, se eu descrever que Deus é assim, desse jeito, tal, eu estou descrevendo como é Deus? E a espiritualidade fala, olha, nos limites que a sua linguagem permite, é correto. Mas Deus possui outras tantas perfeições cujos vocábulos que descreveriam não existem na linguagem humana atualmente, em função da nossa pouca evolução espiritual. E aí, resumindo, Allan Kardec, logo na sequência, após a pergunta de número 13, ele coloca um comentário ali, eu estou com a cola aqui, por isso que eu estou olhando para o lado, em que ele descreve os atributos da divindade. Né? Então, nós não sabemos dizer o que é Deus, mas nós podemos compreender alguns atributos. Né? Então, quais são eles? Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Deus é imutável, ele não muda, porque senão as leis que regem o universo também estariam sujeitas a mudanças. Deus é imaterial, porque se ele tivesse algo análogo, semelhante ou alinhado com o que é a matéria,
ele estaria sujeito às transformações que a matéria está. Deus é único, porque não há outro ser que seja superior a ele, né? Deus é onipotente, ele tem o poder de realizar tudo, né? E Deus é soberanamente justo e bom. Ok. Nós vamos nos ater aos dois últimos atributos da divindade para discutir a presença de Deus em nossas vidas. Vamos nos ater à onipotência de Deus, ou seja, se Deus tudo pode, né? Ele pode inclusive tudo saber, ele pode estar presente em todos os locais, ele pode compreender a natureza íntima de nossos pensamentos e ele pode inclusive permitir que nós cometamos atos dos quais venhamos a sofrer as consequências, né? E aí é que está a verdadeira origem dos males que afligem a humanidade, dos males que nos afligem coletivamente e também individualmente, né? Na ação humana, né? E na permissão divina para que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio. Aí é que está a origem do mal, no ser humano, não em Deus. Deus permite, né, que nós aprendamos com os nossos erros. Ou será que nós aprendemos a andar sem cair? Não há criança que aprenda a caminhar sem se machucar, sem sofrer uma queda, né? Então, assim, o processo de aprendizagem, de uma maneira geral, ele traz alguma expiação junto consigo, em função das nossas imperfeições, em função das nossas limitações, das nossas poucas potencialidades. Então, Deus é onipotente, tudo pode, tudo sabe e tudo ocorre com a sua permissão, portanto. Só que Deus também é soberanamente justo e bom. Não há justiça maior e não há bondade maior que a de Deus. Mas, poxa vida, agora é que ficou difícil entender, né? Como que a humanidade pode estar assim, num processo em que ocorre uma aceleração de desencarnações, né? Com sofrimento, com dramas vivenciados por falta de estrutura de serviços de saúde. E quando eu falo que nós, às vezes, estamos comprando o livro pela capa, né? É disso que eu quero falar. Nós estamos criticando falta de estrutura de serviço de saúde, é uma crítica justa. Mas qual era a estrutura de saúde que existia durante a pandemia da gripe espanhola, em 1918, 19 e 20? Né? Nós evoluímos como humanidade. Nós temos já algumas estruturas que não tínhamos naquela época. Falhas, precisam de críticas, precisam de correção, é verdade. Mas evoluímos. Então, assim, nós perdemos a perspectiva, né? Quando a gente se prende muito na capa do livro ali, no que está aparecendo na mídia, a gente perde a perspectiva histórica e a perspectiva daquilo que Deus pretende de nós frente a essa situação. Vamos lá. Como então que a gente pode compreender a justiça divina diante de tanto sofrimento humano? Como a gente pode continuar entendendo que Deus é soberanamente justo e bom, lembrando que nem sempre a justiça é agradável, né? Mas como que a gente pode continuar entendendo que Deus é soberanamente justo e bom diante de tanto sofrimento humano, diante dessa situação dos óbitos, das desencarnações que vêm ocorrendo? Então, eu busquei e encontrei 3 pontos que podem nos auxiliar nessa compreensão. Primeiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que se chama Meu Reino Não É Deste Mundo, tem um item, um tópico chamado O Ponto de Vista. E aí o texto que eu destaquei é o seguinte: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Então, já nas falas de Jesus, né, registradas no seu Evangelho, quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, ele indicava que a verdadeira vida, e ele retoma isso em vários outros pontos do seu Evangelho, a verdadeira vida não é a terrena, a verdadeira vida não é a vida material, a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então, assim, o que acontece aqui
em nossas encarnações, por mais que nos doa, por mais que nos cause sofrimentos, e quando nós falamos desse jeito, nós, de maneira alguma, gostaríamos de menosprezar o sofrimento de ninguém, de quem quer que seja. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo tenha alguém acometido por um fato grave ou por essa doença na sua família, e não queremos menosprezar de maneira alguma esse sofrimento, não é isso. Nós queremos dizer como a doutrina espírita o compreende, né? Então a doutrina espírita compreende que esses sofrimentos, né, são transições relativamente breves diante da vida espiritual, né, que continua, que prossegue, que se multiplica em outras oportunidades reencarnatórias né, ao longo do tempo infinito que nós temos daqui para frente, né? Então, ponto de vista. Se eu sei que a minha verdadeira vida não é a vida carnal, que a verdadeira vida é a vida espiritual, eu compreendo melhor as vicissitudes, os sofrimentos, as dificuldades dessa vida, as dores que nós vivemos aqui. Segundo ponto, diz respeito à justiça divina através das reencarnações, né? Explicando aquilo que eu falei no começo, né? Que todo bom espírita costuma dizer quando a gente vai relatar algum sofrimento: olha, isso é consequência provavelmente de seus atos ou presentes da atual encarnação ou passados, né? E no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec diz o seguinte, na 53ª edição, está na página 99. Está lá registrado assim: é na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências. Ou seja, é encarnado que a gente repara aquilo que a gente fez de mal em vidas anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Ou seja, número 1, escolhemos reencarnar. Número 2, provavelmente pedimos para reencarnar. Número 3, provavelmente pedimos para reencarnar aqui, nesse país, nessa família que nós reencarnamos. Quarto, provavelmente pedimos para reencarnar nesse período, vivenciando exatamente as dificuldades que vivenciamos agora, né? Continuando então, é na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores experiências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Ou seja, aquilo que parece uma injustiça se explica pela justiça divina através das reencarnações ou pela lei de causa e efeito, como queiram. E o terceiro ponto, né, para que nós possamos compreender melhor, né, onde está a bondade divina, onde está a justiça divina na atual situação que nós vivemos, né, nós buscamos no que significa realmente para o espírito, né, para nós espíritos que somos os seres imortais, que estamos presentemente encarnados, né, utilizando dessas formas físicas, né, para nós espíritos, seres eternos, seres eternos. Para nós, o que significa a desencarnação? De novo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. E aí, nessa mensagem, né, se faz uma reflexão, porque o questionamento que gerou essa resposta, ou essa reflexão, foi exatamente morreu antes da hora, né? Aquelas mortes prematuras, né? Está lá escrito assim: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Então, a doutrina espírita é conhecida como Consolador, se autodenomina, né, o Consolador Prometido, justamente por conta disso, porque aquilo que nós culturalmente compreendemos como uma perda, né, no caso da desencarnação de um ente querido,
Para a doutrina espírita, existe também um segundo entendimento, não menosprezando a dor da perda, né, mas existe um segundo entendimento que deve andar junto, pelo menos, com esse entendimento da perda, que é o entendimento de que aquele que desencarna, ele está retornando à verdadeira pátria, né, a pátria espiritual. O desencarnante cumpriu com a etapa que estava prevista, né, para o seu progresso aqui no planeta Terra. Ele encerrou aquela tarefa encarnatória, né, e aí ele teve a chance de retornar, ou melhor dizendo, ele teve a chance de abandonar o corpo físico e deixar, por algum período pelo menos, né, os sofrimentos inerentes à vida material, as expiações inerentes à vida material. Então, a comparação que se faz é assim, quando nós nos posicionamos com tristeza pela desencarnação de um ente querido, é como se nós estivéssemos todos em cativeiro, presos em algum cárcere, né? E lamentássemos que um de nós tenha sido libertado. Então, por isso que a doutrina espírita fala, a desencarnação é o retorno à pátria espiritual, é a libertação das vicissitudes da vida material. Evidentemente, não há aqui nenhum estímulo à abreviação, à eutanásia ou ao suicídio, né? Isso são outros assuntos para outros momentos, outras oportunidades de reflexão. Mas para o desencarnante, né, aquele que desencarna tendo recebido todas as providências possíveis para a manutenção da sua vida carnal, e mesmo assim ela se tornando insustentável, ele retorna para a pátria espiritual, tendo cumprido aqui a sua missão, tendo cumprido aqui o seu estágio, né, de aprendizagem. Bem, por fim, queria abordar um tópico, né, colocar alguns questionamentos e depois resumir, né, onde que nós encontramos ou podemos encontrar Deus em nossas vidas, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre a providência divina, que é exatamente a presença de Deus em nossas vidas, né? É como se fosse a providência divina, né? É como se ela é descrita como se fosse a emanação mental de Deus que nos envolve, né? Que nela nós estaríamos mergulhados. E ela é definida no livro A Gênese, no capítulo 2, num tópico que se chama exatamente a providência, né? Ela é definida como a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele, Deus, está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. E é justamente nisto, que consiste a ação providencial. Ou seja, a situação que vivemos atualmente também é presidida por Deus, né? Se Deus, então, sendo soberanamente justo e bom, preside a tudo que ocorre em nossas vidas, tudo que nos atinge é justo e é para o nosso bem. Isso não quer dizer que será agradável, que será prazeroso, mas as palavras são essas. É justo e é para o nosso bem. Porque às vezes o remédio que vai nos curar tem um sabor bastante amargo, né? Mas nós precisamos contribuir para a nossa própria cura. E aí a sugestão que nós gostaríamos de fazer, de reflexão, é que cada um de nós perguntasse a si próprio, né? Porque nós enfrentamos diferentes sentimentos diante dessas situações, ou dessa situação atual, mais especificamente. Diante das aflições que nos atingem, às vezes nos desperta angústia, medos, receios, enfim. Vamos lá, as reflexões. O que eu faço com a angústia? Eu internalizo ela, eu deixo ela me moendo por dentro, ou eu pacifico o meu espírito acreditando na justiça divina e na providência divina agindo em minha vida? O que eu faço com o medo que eu sinto de adoecer, de ter um ente querido adoecido? O que eu faço com isso?
eu deixo que o medo me domine e passo a agir de maneira apavorada, irracional, ou eu combato esse medo com prece e com a fé raciocinada? O que eu faço com a perda, caso ela venha a ocorrer, né? Eu sintonizo com a revolta, ou eu busco, né, forças em Deus para aceitar a aflição, a perda que me atinge naquele momento, né? O que eu faço com a dor que eu sofro? Eu esmoreço, eu me entrego a ela, ou eu tento resistir, lembrando que eu provavelmente tenho outras responsabilidades encarnatórias? Eu vou me entregar à dor e parar o meu planejamento encarnatório, o meu plano de vida, vamos dizer assim, ou eu vou lutar contra essa dor e falar assim, não, assim que eu puder, eu vou me recuperar e bola pra frente, vamos lá, vamos seguir que tem mais coisa por aí. E agora talvez o mais importante, né? O que eu faço com as possibilidades que eu tenho ao meu alcance? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas sofreram perda de emprego, perda de oportunidade de negócio, perda de renda? Quantas crianças e jovens estão sem acesso às aulas porque não tem como se conectar, né? Aquelas ofertas que o ensino público vem fazendo em alguns estados, né? E o que nós podemos fazer em relação a isso? Como nós podemos contribuir com o nosso próximo? Olha, quando a gente fala de Deus em nossas vidas, né? Será que não é isso que a gente tem que pensar? Nas oportunidades que a situação atual está trazendo para mim, que Deus está propondo para o meu desenvolvimento, para o meu progresso espiritual? Né? Ou, resumindo, né? O que eu faço com aquilo que me aflige? Né? Eu sofro apenas ou eu torno isso útil para a minha própria evolução e para auxiliar a quem precise? Né? E finalizando agora, né, porque assim, as ideias até são coerentes, né, a gente consegue mais ou menos compreender, consegue raciocinar, racionalizar, mas e na prática, né? Como é que a gente faz isso para entender que Deus está presente em nossas vidas? Como que eu faço Deus presente na minha vida, né? É só lembrar que Deus, ele pode se fazer presente em nossas vidas através das preces, das orações que nós fazemos, porque nós estamos ligando o Wi-Fi com a divindade, né? Quando a gente faz uma prece, uma oração, a gente sintoniza com o mais alto. E segundo a própria lei de ação e reação que a doutrina espírita define, né? A nossa prece é uma ação, né? A divindade certamente desencadeia de lá uma reação. Diretamente ou através dos seus intermediários, né, dos espíritos mais elevados. Mas a providência divina, Deus se faz presente em nossas vidas através das preces. E, de certa forma, isso já foi dito, mas o auxílio que nós recebemos dos nossos irmãos desencarnados, que são intermediários da providência divina, também são a representação de Deus em nossas vidas. Deus presente em nossas vidas através do auxílio que nós recebemos dos irmãos desencarnados, né? Que nos inspiram, que nos orientam, que nos protegem, que cuidam do nosso lar, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Deus também se faz presente em nossa vida através dos nossos irmãos encarnados. Aqueles que nos trazem boas palavras, aqueles que nos auxiliam, os nossos entes queridos, né? Nossos familiares, que são nossos companheiros de jornada, né? Deus está presente em nossas vidas através deles, talvez principalmente, né? E por fim, e eu acho que esse é o ponto chave aí para o momento que nós estamos vivendo, Deus se faz presente em nossas vidas através das oportunidades que Ele disponibiliza para que cada um de nós leve ao próximo aquilo de que ele necessita. Então nós vivemos de fato um momento de sofrimento, um momento sensível na humanidade,
nosso estado, nossa cidade, as nossas cidades, né, Barra, Pontal e Aragarças, não estão isentas desse sofrimento. E talvez aí nós encontremos, né, nessa situação mais difícil, boas oportunidades de auxiliar os nossos irmãos que estão sofrendo um pouquinho mais do que nós com a situação enfrentada por todos. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para a noite, né, que nós possamos refletir, então, nas chances que Deus nos oferta para que levemos o auxílio a quem necessita e que possamos ter olhos para ver o que a situação atual, o que as circunstâncias presentes pedem de nós, querem nos ensinar, o que Deus quer de nós agora, né? Deus está de fato em nossas vidas e tudo que nos envolve, todas as circunstâncias que nos abarcam, que nos levam junto consigo na história da qual fazemos parte atualmente, são a representação da presença de Deus em nossas vidas e pedem a nossa ação justa, correta e fraterna. Então, muito obrigado a todos, que Deus possa permanecer presente em nossas vidas. Obrigado, que assim seja.